Galera, tudo bem? Eu sou o Pedro aqui da Baraca Cerâmica e hoje eu tô trazendo aqui o prato risoto para passar algumas dicas para vocês. Você precisa para tirar esse prato sem complicações, tanto na hora de tirar ele, da secagem e da queima. Então vamos comigo, vamos encher esse molde logo. E eu tô aqui mais uma vez com a nossa barbotina de porcelana, a melhor barbotina do Brasil. Então é isso, galera, eu já enchi meu molde aqui e quanto tempo que eu vou deixar essa peça aqui? Isso é o que a gente tem sempre que lembrar dos parâmetros que a gente já comentou em muitos vídeos, porque a gente não tem um valor fixo, né? Não posso dizer que são 5, 10, 30 minutos. Eu vou deixar um tempo a mais, justamente porque eu quero uma parede mais espessa do que um copo ou uma xícara comum. E quais são os parâmetros que a gente tem que relembrar? Basicamente, o quão seco está nosso molde, como está o equilíbrio da nossa barbotina e como está o clima aí. Isso tudo vai dizer e vai variar o tempo que você quer para a formação de parede. Mas eu vou ensinar vocês como aferir a parede aqui, coisa que a gente também já falou em outros vídeos. E basicamente eu vou estar passando essa dica para você poder aferir a tua parede antes mesmo de você virar toda essa barbotina. Então é isso, eu vou estar deixando um tempo aqui, vou estar observando, vou estar aferindo e logo menos eu volto com essa dica para vocês. Então, gente, já deixei algum tempo aqui e basicamente agora eu vou estar ensinando uma dica para vocês de como a gente pode aferir essa parede antes de virar, enfim. Vou usar minha seringa, que a gente usa para tudo aqui nesse lugar, um becker também pra gente colocar e despejar nossa barbotina. Então o que eu basicamente vou fazer? Eu vou diminuir esse nível, né, que eu vou ter que diminuir algumas vezes, e conseguir visualizar a nossa boca de recorte. Então, gente, já baixei o nível da minha barbotina no molde, aí eu chego com uma espátula e faço um pequeno corte no canto. Então, gente, aqui eu faço esse pequeno corte para eu ter acesso à parede que já se formou ali dentro da peça. Nesse caso aqui, eu ainda acho que nossa parede está um pouco fina porque eu quero ela um pouquinho mais espessa. Então eu vou deixar mais tempo. Então, gente, aqui eu vou deixar mais um pouco a barbotina, mas, né, a gente precisa retornar essa barbotina aqui para que ele crie a parede uniforme em todos os lados. Então eu vou ter aqui minha barbotina e vou estar deixando mais um tempo. Então, gente, aqui eu vou passar uma dica para vocês e não é só para virar o prato risoto, é para você virar qualquer molde grande, caso você tenha dificuldade em levantar ele e virar num balde. Eu gosto sempre de colocar um balde numa cadeira, apoiar ele embaixo da mesa, e quando eu preciso virar o molde, eu simplesmente chego e apoio ele na boca do molde. Gente, por mais que às vezes a gente tente evitar algum problema, aqui a gente derramou um pouquinho na cadeira, mas tá tudo certo, né? Vida de ceramista é assim mesmo. E aqui na hora que eu fui medir, eu também tive a infelicidade de colocar a seringa na peça, porque eu pesei a mão demais. Mas tá tudo certo, erros acontecem e não é por isso que a gente vai deixar de gravar o vídeo pra vocês. Então, aqui nesse ponto aqui, o que eu preciso saber antes da gente tirar a nossa boca de recorte e voltar o prato pra posição normal. Vocês estão vendo aqui que a barbotina ela tá muito brilhante. E nesse ponto a gente não pode virar ela de volta, porque vocês estão vendo que tá escorrendo aqui. Se eu voltar ela pra posição original, toda essa barbotina que tá escorrendo, ela vai escorrer pra dentro novamente. E é isso que deixa as peças com marca de escorrido. Então agora eu tenho que esperar minha peça ficar fosca pra poder voltar ela pra posição original, sem ter essas marcas de escorrido. E, gente, aqui eu vou estar fazendo o corte da boca. E o que é interessante? A gente tem que verificar um ponto. Assim que a nossa peça ficar fosca, eu preciso cortar a boca o mais rápido possível. Quando eu demoro muito tempo a cortar a boca, eles começam a aparecer serrilhados na boca da peça. E não é isso que a gente quer. A gente quer tentar chegar num acabamento um pouco mais fino, que não fique serrilhados, pra gente já economizar no acabamento depois. Mas caso ficar, já passo a dica pra vocês. Esponjinha com água, gente, ali arruma tudo e todo qualquer serrilhado que ficar. Uma das dicas que eu tenho é, você virou a peça, retornou ela para a posição inicial depois dela ficar fosca, você já pode vir aqui e apertar com o dedo e ver que ela ainda está maleável. Então aqui eu já vou cortar, eu já verifiquei que ela está ainda maleável, mas não está naquele ponto totalmente líquido que eu vou cortar e ela vai escorrer. Vamos fazer o corte aqui. Então é isso, gente, já cortei minha boca de recorte aqui, lembrando, essas sobras eu não volto pro galão, não volto pra nada que é líquido. Eu deixo isso aqui separado num lugar completamente diferente, pra isso aqui não desequilibrar a barbotina que já tá boa pra gente usar. Então agora o que eu preciso esperar? Eu preciso esperar a retração começar a aparecer, ou seja, a peça vai começar a encolher, isso aqui vai aparecer um leve vão, e é isso que indica que a peça tá secando, que ela tá retraindo. E quanto tempo eu tenho que esperar pra poder tirar minha peça do molde? Depende. Por todos aqueles parâmetros que eu já falei no começo do vídeo. E outro detalhe que a gente vai observar é a dureza da nossa massa. Aqui você coloca o dedo e você pode perceber que a massa afunda muito fácil. Então é um sinal que ainda ela está muito mole. E se a gente virar ela agora, vai desabar tudo na nossa mão e não é isso que a gente quer. Então eu vou esperar um tempo aqui até a retração aparecer, até a gente encostar na peça e ver que ela está um pouco mais sólida. E aqui nesse momento onde o prato ainda está apoiado na base, é muito legal da gente dar certos acabamentos que vão facilitar a nossa vida depois, pra gente não estar mexendo mais no prato depois que ele sair. E como o prato tá apoiado aqui, eu vou ter uma antepara para não registrar
mostrar nenhum tipo de deformação na memória da peça antes e depois da queima. Então, galera, já esperei um tempo aqui e a gente consegue perceber o quê? Duas coisas. A retração, você consegue ver um vão aparecendo entre o molde e a peça. E outra coisa, lembra quando eu falei para você dar uma apertada na peça para você sentir o quão mole ela está? Aqui, nesse ponto, você consegue perceber que ela não afunda o dedo. Essa peça já ganhou uma certa firmeza e aqui é o ponto ideal para a gente poder virar ela. Para virar ela, eu vou estar utilizando uma bolacha de MDF. Pode ser qualquer madeira, pode ser quadrada, pode ser redonda, o que você tiver aí, desde que cubra todo o molde para ele ficar apoiado. E basicamente o que eu tenho que fazer para virar ela agora é... E você já escuta que ela soltou. Eu apoio ela aqui na mesa e levanto o molde na vertical. Então, gente, aqui eu já consegui tirar a minha peça. Alguns detalhes importantes sobre pratos que tendem a empenar. O primeiro ponto que eu tenho para falar é sobre a secagem da peça. Então, basicamente, o que acontece? A argila, quando ela está em algum lugar que tem atrito, como madeira, como concreto e até mesmo no vidro, ela começa a criar uma certa tensão. E isso é um sinal que você começa a perceber só depois na queima. Mas como a gente pode evitar esse empenamento, mesmo antes da gente queimar? Aqui nesse momento minha peça está totalmente tensionada. Por quê? A peça de argila, ela tende a retrair. Então aqui nesse tamanho que vocês estão vendo agora, ela vai diminuir com o tempo, conforme a secagem dela. Depois na queima é outro processo de retração. Mas nesse processo de retração a gente precisa ter dois cuidados. Se eu deixar ela na madeira, ela vai começar a retrair e a madeira, por ser rígida e por ter atrito, vai segurar todas as bordas do prato. Basicamente, o que eu preciso fazer agora? É deixar minha peça num lugar que consiga retrair junto com ela. Aqui você pode perceber que o plástico ele é maleável, assim como qualquer coisa que você for usar tem que ser maleável. Para quê? Quando a peça começar a retrair, para que o plástico ou qualquer coisa que você estiver usando acompanhe a retração e não force ela tensionando a peça. Então é isso, galera. Para a questão de secagem antes da queima, é basicamente isso. Deixar num lugar onde ela consiga retrair e o que ela estiver apoiada em cima consiga retrair junto. E agora sobre a queima, se você estiver tendo problemas com empenamento na queima, tem uma ferramenta que pode ajudar vocês muito nisso. Eu vou estar deixando a imagem aqui porque a gente não tem ela para mostrar para vocês. Mas basicamente é um apoio para a aba de prato. É um apoio que encaixa aqui, ele apoia no chão do forno e fica sustentando a aba para ela não empenar. E isso vai evitar com que sua aba desabe na queima. E gente, já tô com um prato pronto aqui para mostrar para vocês como ele fica. E um outro detalhe que eu tenho para falar para vocês, naquele ponto de couro antes, é tomar cuidado para não ficar apoiando a mão pelas abas, para não registrar uma memória de deformação na peça, para não mostrar isso na queima. Então agora falando sobre outro ponto, mas sobre a queima agora. Vocês podem ver que minha peça aqui ela tá bem simétrica, ela não tem nenhum tipo de deformação, o esmalte também pegou super bem. Massas do mercado, elas têm sempre um mínimo e um máximo. A nossa, por exemplo, ela vai de 900 a 1240 graus. Isso é a temperatura que ela suporta. E se você queimar a 1240 graus, pode sim acontecer um empenamento. Então é muito legal você tentar manter a queima ali pelos 1220. A nossa porcelana ela já sintetiza em 1207, então não tem esse problema de ter que chegar lá. E é isso que a gente precisa entender. Por mais que ela tenha um máximo, não é que esse máximo seja o perfeito. O perfeito está muito mais abaixo disso. Mas a gente tem um ponto em que a gente tem que tomar cuidado também. Se você estiver usando um esmalte de 1240 graus, aí realmente não tem o que fazer. Aí você precisa queimar 1240 graus. Então por isso aqueles pratinhos, aqueles apoios iam ajudar bastante. Mas se você conseguir manter a temperatura abaixo disso, aí fica melhor ainda. Então é isso, galera. Tô com o meu prato de risoto pronto aqui. Essas dicas que eu passei para vocês, elas funcionam tanto para pratos de risoto, para pratos retos, muitas peças de cerâmica que tem uma grande área e que podem sim ocasionar um empenamento. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Nós nos vemos na próxima.